Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação do nosso devocional do dia de hoje, dia 17/7/2026. E hoje nós estamos meditando no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e o verso de número, vamos dar sequência hoje, o verso de número 4, na presença do Senhor nosso Deus, ok? Eu vou ler o verso 3 para nós entendermos melhor a meditação sobre a eleição, aquilo que são os destinos de Deus para a vida daquele que busca, daquele que clama ao Senhor, daquele que quer viver tudo que Deus tem preparado para a sua vida, ok? Verso 3, então, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E hoje nós vamos ler verso 4, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre as qualidades do destino de Deus para a vida daqueles que aceitam o desafio de ser preparado por Deus para os planos de Deus, não só nessa terra, enquanto nós estamos vivendo, mas também a preparação de Deus para os propósitos dele na eternidade, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Nós vemos aqui que Deus vem falando sobre Deus ser bendito, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos preparou uma viva esperança. E qual que é a esperança que é a de Deus, né? A esperança do indivíduo, ela tem uma validade de duração de acordo com a estrutura daquele indivíduo, né? A esperança de uma criança é diferente da esperança de um adulto, é diferente da esperança de alguém com planejamentos, com trabalho, independente de onde esteja. Há uma diferença entre a esperança de acordo com o indivíduo que a possui. Nesse caso do versículo 3, está falando da esperança de Deus. Uma vez que Deus é vivo, uma vez que Deus é eterno, uma vez que Deus é contínuo, uma vez que Deus não se cansa, uma vez que Deus tem um poder, uma força eterna e constante. A esperança dele, ela é poderosa, viva, eterna e constante. Por isso que é maravilhoso a gente viver a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela é algo vivo. Ela vem de um ser que é eterno, que não perde força, que não muda de pensamento, que não tem fraqueza física, que está esgotado, que está debilitado, que não está dando para pensar, que ele perdeu a ideia, ele trocou de pensamento. Não. Deus é o Todo-Poderoso que não se desgasta. Então, a capacidade dele continua a mesma. Uma vez que ele é o Deus vivo e ele tem uma esperança, e ele põe essa esperança e coloca na nossa vida, no plano de eleição que ele escolheu para cada um de nós, essa esperança é uma esperança eterna, vivificada e de poder contínuo na eternidade. É um destino de vida e capacidade de Deus extremo para a nossa vida, porque não é aquilo que é apenas Deus me prometeu algo, Deus me deu uma promessa. Não é só uma realização de uma área, uma circunstância, mas é o indivíduo que tem essa esperança. Quem é esse indivíduo que tem essa esperança? É Deus. Quando Deus tem uma expectativa, a obra dele, ela tem um grandioso poder. Então, bendito seja o Deus que tem viva esperança. E aí fala que modo é essa esperança de Deus? Diz, através da restituição que Cristo Jesus trouxe dentre os mortos. Pela restituição, o projeto da restituição,
Deus começou a aproximar o ser humano de volta para o Pai, aproximar todas as coisas para a vontade dele, o homem com a chance de ser realmente completamente restaurado, colocado no lugar a que lhe pertence, colocado no lugar que é seu de apropriado, seu próprio, de direito por estar em Cristo Jesus. Então aqui nos fala que essa esperança ela vem pela restituição. Então a esperança de Deus, ela começa a acontecer na nossa vida se nós abraçamos restituição, se nós queremos a restituição. Quando nós a cada dia caminhamos para a direção de restituição na nossa vida, as promessas de Deus que Deus tem falado conosco. Pode passar o tempo que for, né? 1 ano, 2 anos, seja o que for que Deus fala conosco, o tempo que for, nós sabemos que o Senhor é o Deus de restituição. Ele vai colocando todas as coisas em nossa vida em ordem. E hoje, então, o versículo continua falando sobre essa esperança que nasceu do projeto da restituição. Se o indivíduo não gosta de arrumar, restaurar, restituir, ele não está dentro do projeto de Deus, porque a ressurreição, ela é o projeto de restauração, restituição em todas as áreas da nossa vida, né? E aí, verso 4 diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. Veja, aqui está falando que Deus tem coisas guardadas nos céus que nós não sabemos. Uma pessoa herdeira, quando ela vai receber a herança dela, ela averigua tudo que foi deixado para ela como um presente, como um direito. Quando nós chegarmos aos céus, quando nós chegarmos no tempo da eternidade, nós vamos averiguar tudo que foi deixado de recompensa para nós por direito, né? Hoje você está aqui passando uma experiência, talvez algo difícil, talvez um tipo de sofrimento em alguma área, em alguma circunstância, em algum tema. Parece que ninguém vê, parece que não teve nenhum resultado, parece que ninguém atentou, parece que não teve solução para nada. Mas além de Deus cuidar de você, e para muitas coisas Deus já começa a nos responder e recompensar aqui na terra, nós também temos lá no céu um efeito que foi causado pelo sofrimento que a gente aceitou suportar, passar, agradecer a Deus e plantar coisas boas. Imagina se para cada lágrima que você chorou hoje, nasceu alguma coisa que Deus criou lá no céu para você de recompensa. Ele é o Deus criador, né? A gente vê a natureza, tudo isso que ele criou, ele pode estar preparando algo de recompensa para nós em outro lugar, ninguém sabe. Todavia, nós somos herdeiros e quando nós chegarmos à eternidade, a Bíblia diz que nós vamos averiguar o que ficou para nós como herança. Então, tudo que você vive hoje tem uma herança de recompensa guardada. Num outro mundo, num outro lugar, com esse Deus maravilhoso que fez esse planeta, ele está criando recompensas para você, com tudo que você concorda com ele em suportar no dia de hoje, na sua vida, obedecendo a ele, dando o fruto da palavra, você está sendo preparado para receber heranças. E aqui diz: nós estamos caminhando por uma viva esperança com Deus. Começa esse sonho da esperança de Deus ser realizado quando a gente se abre para a restituição. Quando a gente não deixa mais para amanhã, quando a gente começa a querer se restituir hoje, agora, nesse segundo. E aí, quando a gente se abre para a restituição, o que acontece? Nós estamos vivendo aquilo que é o poder mesmo dentre os mortos. Jesus
foi restituído, ressuscitou, porque o Pai o levantou dentre os mortos. E o que isso significou para a humanidade? Uma vez que ele morreu em nome de toda a humanidade, ele também ressuscitou representando em nome de toda a humanidade. Era como se toda a humanidade fosse restituída, restaurada e ressuscitada diante de Deus. E ele, quando ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? Dentre as coisas mortas dos acontecimentos, as coisas mortas da vida, as coisas mortas das circunstâncias, as qualidades mortas da mentalidade destrutiva, contaminada, tudo que é morto, Deus, com o seu poder, Ele está conosco, Ele nos faz restituir, restaurar a nossa vida no meio de tanta coisa morta, no meio de tanto envolvimento morto, no meio de tanta coisa destrutiva. Deus continua com a sua viva esperança, preparando tudo para restituir e restaurar todo o nosso caminho para Ele. Amém? Todo o nosso destino com esperança viva. E essa recompensa, diz aqui, Ele nos restituiu, Ele tem esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, dentre as coisas mortas. Por quê? Como é que Deus continua mantendo vida sobre nós? Porque Ele está nos levando para uma herança incorruptível. As coisas que são incorruptíveis é algo interessante na palavra, porque trata de coisas que não se decompõem. O que é incorruptível não se decompõe, né? Você quer fazer uma coisa, você não quer que dê errado. Você quer preparar algo, você não vai preparar para se quebrar. Você quer montar algo, você vai comprar algo. Tudo que você quer para você, ou para alguém, ou para realizar, ou para adquirir, você quer de uma forma inteira, de uma forma segura, de uma forma que não vai se quebrar. Quando diz que a nossa herança ela é incorruptível, significa que Deus está preparando para nós uma viva esperança, um estilo de vida que ele não vai se quebrar, ele não vai se romper. As qualidades de Deus em nós faz com que aquilo que a gente esteja sendo edificado e permitindo Deus construir na nossa vida é para que os nossos destinos não se quebrem, não se corrompam, eles não tenham nada que se corroem. Todos nós queremos que as coisas dê certo quando a gente vai fazer. Tudo que a gente vai realizar, a gente quer que se conclua com realmente sucesso, né? Aquele desempenho que conclui positivamente. Nós não vamos fazer as coisas para dar errado. Então, assim, o Senhor está preparando uma herança incorruptível, resultados que sempre dê certos, que não se quebrem. Olha só como Deus prepara o destino dos seus filhos para ser um caminho que não se quebra. Imagina Deus olhar para você e dizer: meu filho, sua vida, as áreas da sua vida, sua casa, sua família, as áreas da sua casa não se quebrarão. Não se quebrarão, porque eu já pus à prova tudo aquilo que precisa para haver resistência, e a sua herança, toda a bênção que Deus preparou e recompensa para você é incorruptível, ela não se quebra. Ela tem uma estrutura interna de não se desmanchar com nada. Deus nos preparou uma herança incorruptível, diz aqui, incontaminável, né? A gente não quer nada que vai se quebrar, a gente não quer nada que vai se desmanchar, nós queremos as coisas seguras, inteiras, e também queremos as coisas que sejam incontamináveis, né? Imagina, você vai preparar
alguma coisa para se alimentar, você vai passear em algum lugar, você vai comer, e de repente aquilo entrou algo naquele alimento, você perde o prato inteiro por causa daquilo que contaminou. Como é ruim quando a gente quer construir algo, fazer algo e de repente, por causa de uma substância no meio, a gente perde todo o contexto, né? Independente seja um exemplo aqui de um alimento, um projeto, uma edificação. Deus prepara para nós um destino de viva esperança, começando nos ensinando a restituição de cada dia na manutenção e está preparando para nós um resultado incorruptível, um resultado que não se quebra, um resultado, diz aqui, incontaminável, que não tem nada que vai danificar, né, literalmente todas as coisas, danificar todo o processo. Não, o Senhor começa a nos guardar, né? Veja, quando Deus nos dá uma herança incorruptível, Ele está nos dando segurança para não se quebrar. Quando Ele nos dá uma herança incontaminável, Ele está nos dando proteção para não destruir aquilo que está inteiro, né? Uma proteção contra qualquer contaminação. E diz: o Senhor está preparando também para nós uma herança imarcessível. O que significa a palavra imarcessível? É aquilo que está sempre com vigor, que nunca perde a vida, que nunca perde a força, que nunca perde a habilidade, o poder. Deus tem uma herança, uma recompensa sempre viva. Aquele primeiro sonho, daquela primeira alegria, daquele primeiro. Tudo que você quis que Deus fizesse de novo na sua vida, Deus é o Deus da criatividade constante. Ele foi quem criou tudo que a gente vive. Ele tem o poder da herança imarcessível, da herança de vigor, a herança de vida eterna, constante em qualquer área, em qualquer tema, em qualquer circunstância. E diz aqui: todo esse destino está guardado, já está pronto, preparado nos céus para nós, né? E não é só quando a gente chegar na eternidade, porque nós já estamos vivendo, diz a palavra, o reino de Deus. Os poderes do reino, os poderes do céu, as funcionalidades das coisas conforme elas são organizadas e se mantém nos céus, o reino, né? A funcionalidade mental de Deus, ela já veio para a terra para funcionar na vida daqueles que são filhos de Deus. Então, nós já podemos ter um cuidado de destino e de manutenção enquanto nós estamos aqui, convivendo já com Deus, vivendo recompensas incorruptíveis, vivendo recompensas incontamináveis, vivendo recompensas imarcessíveis. O que significa isso? O que a gente começa a fazer diante de Deus, começa a ter uma proteção a ponto de não se quebrar. O que a gente começa a fazer diante de Deus, construindo nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossos amigos, nossos queridos, nosso trabalho, começa a ter uma proteção a ponto de não ter uma contaminação, não ter nenhuma brecha que haja perca, danos, destruições. Nós começamos a já viver os funcionamentos do reino quando já temos aquilo que é o destino da restituição acontecendo no nosso caminho e as nossas heranças em Deus são imarcessíveis, ou seja, sempre com a vida de Deus contínua, certo? Então Deus tem para você uma edificação que não se quebra, uma edificação que não permite, existe uma muralha de proteção de Deus que não permite entrar contaminação, e uma edificação de Deus que é sempre muito viva, tem muita vida de Deus, muita essência de Deus, muito cuidado, da misericórdia, da muita bondade, da muitíssima bondade de Deus
misericórdia infinita dele, certo? Tudo isso Deus está preparando e já construindo dentro de nós. No processo da eleição, nós começamos a viver essa vontade de Deus de destino, essa vontade de viva esperança. Uma viva esperança é um destino que Deus tem para nós. Viver as coisas seguras da vida, viver as coisas que não se contaminam para não se destruir, viver as coisas que contêm uma força de vida constante que não se acaba, né? A força da vida imarcessível. Então, que nós possamos, nesse dia, concordar com Deus. Começar a dizer para Deus: eu quero viver a eleição, eu quero viver toda a promessa que o Senhor preparou para mim, toda a promessa que o Senhor prometeu para mim. Eu quero viver tudo aquilo que a palavra de Deus tem. Eu quero viver algo que é seguro, algo que não tem contaminação, algo que tem vida e toda a vida de Deus, ok? Quando a gente decide, a gente corre para viver toda a palavra de Deus, cada dia um pouco mais, e Deus vai cumprindo aquilo que Ele começou na nossa vida, ok? Este então foi mais um pouquinho daquilo que é o estilo de vida que Deus espera que nós venhamos viver e que já está preparado. Cada dia que a gente medita na palavra e permite Deus entrar no nosso coração, nós vamos vivendo, agindo e tomando ação de tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.